Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar? Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Deus nos respeita, respeita a nossa liberdade, nosso livre arbítrio. Nós temos que tomar posse da graça de Deus, aquele que morreu na cruz por nossa redenção. Eu transmito no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia de 20 de janeiro de 2023, sexta-feira da segunda semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos do 6 ao 13. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar da nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo de resposta. Salmo 85, versículos 8º, 10º, 11 ao 12, 13 ao 14, refrão 11a. A verdade e o amor se encontrarão. Repitamos! A verdade e o amor se encontrarão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. A verdade e o amor se encontrarão. O Senhor nos dará tudo o que é bom,
e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão. Repitamos: a verdade e o amor se encontrarão. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou essa reconciliação. E a nós Ele entregou essa reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão, meditação, interpretação de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Aquele que o traiu, Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Este evangelho realmente faz pensar. Interrompendo a roda viva de seu ministério, Jesus vai passar a noite inteira em oração no silêncio da montanha. Ora, a montanha é lugar bíblico do encontro com Deus. Por certo, Jesus conversava com o Pai acerca da escolha que faria ao amanhecer, convocando os 12 como colunas de sua igreja. E um deles foi Judas Iscariotes. Será que Deus se enganou? Será que o filho ouviu mal as indicações do pai? Teria havido um lamentável engano? Claro que não. Tal como Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos que deram a vida por seu mestre, também Judas Iscariotes trazia esse mesmo potencial apostólico e a mesma missão evangelizadora. Por que então acabaria tragicamente como traidor? Mistério profundo. Nada que a mente humana possa avaliar com exatidão. Mistério, porém, que diz respeito a cada um de nós. Os exegetas acreditam que Judas fosse um dos 2 ex-guerrilheiros, conforme 2 espadas, Lucas capítulo 2, versículo 38, que acompanhavam Jesus. Teria Judas a esperança de usar o prestígio e a força de Jesus para um projeto de libertação militar e social do povo judeu, dominado pelos romanos. Teria sido dominado pela decepção, Judas, quando Jesus demonstra claramente que seu reino era de outra ordem.
O verbo latino tradere significa entregar e trair. Ainda que Judas fosse venal e escravo do dinheiro, conforme João 12, versículo 6, convenhamos que 30 moedas, o preço de um escravo, era muito pouco para mudá-lo em traidor de um mestre que já demonstrara sua estatura sobre-humana em curas e milagres. Existe aí algo que ultrapassa nosso humano entendimento. O mistério permanece. Também nós temos sido testemunhas de grandes feitos do Senhor. Temos contemplado a ação surpreendente de sua graça na vida dos santos. Temos admirado a fé de tantos mártires que testemunharam com o próprio sangue sua adesão a Cristo. Mesmo em nossa vida pessoal, Deus tem demonstrado sua presença de forma admirável. Não bastam estes sinais para que nossa fidelidade permaneça até o fim? Em nota, a Bíblia Navarra comenta sobre o episódio. A traição de um íntimo é muito mais dolorosa e cruel que a de um estranho, porque supõe uma falta de lealdade. Também a vida espiritual do cristão é verdadeira amizade com Cristo, por isso assenta sobre a lealdade, a honradez e a fidelidade à palavra dada. Em momentos difíceis, que nosso amor não desfaleça, hein? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, não me deixes desviar de teus preceitos. Salmo 119, versículo 10. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Santo do dia 20 de janeiro. Santo é uma resenha diária, o santo do dia, uma resenha diária dos santos guardados na memória da igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam nosso caminho. São Fabiano é santo do dia 20 de janeiro. São Fabiano, papa e mártir. Em 14 anos de pontificado, Fabiano manteve relações com os cristãos do Oriente e dividiu Roma em 7 diaconias para assistência aos pobres. Depois começaram as perseguições de Décio. Fabiano foi preso e morreu em 250. Os cristãos o veneram como um mártir na catacumba de São Calixto, na Via Ápia. Outro santo de 20 de janeiro. São Sebastião mártir é santo do dia 20 de janeiro. Natural de Milão, Sebastião foi um alto oficial do exército imperial. Diocleciano o estimava pelas suas qualidades, mas não suspeitava que fosse cristão. Por isso foi condenado, sobrevivendo às flechadas, mas foi açoitado até a morte. Ajudou os cristãos encarcerados e converteu militares e nobres. São Sebastião, rogai por nós. São Fabiano também, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Se for para o seu bem, Ele proverá. Ele providenciará aquilo que você solicita, que você ora, que você clama, que você suplica. Espere no tempo de Deus. Nosso tempo é o Kairos, esse tempo passageiro. O tempo de Deus. Nosso tempo é o Cronos, melhor dizendo. Nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. É um tempo diferente do nosso. E agora eu clamo do aramaico para o português. Aramaico, dialeto de Jesus. Maranatá ou Maranata. As duas pronúncias são usadas. Maranatá
com a tônica na última sílaba, pelos católicos, e Maranata pelos protestantes. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É a segunda vinda, a vinda derradeira de Jesus Cristo para o juízo final. A nós cabe a reconciliação com Deus. Os católicos participam do sacramento da misericórdia, reconciliação, penitência, confissão. Confissão auricular junto ao sacerdote, para esse reencontro com Deus depois do pecado que nos afasta do divino. Um dia, então, no juízo final, que não sabemos o dia, nem o local, nem a hora, temos que estar preparados sempre para esse momento, se quisermos a vida eterna com Deus. E em sã consciência, não creio que alguém não queira viver eternamente com Deus. É uma coisa, algo magnífico, maravilhoso. O apóstolo São Paulo diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.